com constelações familiares. Eu trabalho com constelações familiares, faço online, né, com bonecos. A pessoa basta me chamar no direct, me chamar no WhatsApp. Meu celular está na bio do meu Instagram. Daqui você vai lá na bio do Instagram, que é lá onde tem o feed, né? Lá no iniciozinho do Instagram, onde tem a nossa conta, vai estar lá o meu celular, né? Se você quiser agendar uma constelação individual com bonecos, né? Isso também, assim, se você quer fazer da tua casa, não tem problema nenhum. Você pode ficar na tua casa, basta que você fique num lugar, assim, tranquilo, né? Que você consiga sentir com o coração, né? Porque a gente conversa com a pessoa e a pessoa tem que... É simples demais, a pessoa tem que relaxar, sentir com o coração, né? Não ignorar nenhum movimento da alma, por exemplo, acelerar o coração, às vezes dói a cabeça, às vezes algum movimento que acontece, ou a pessoa sente assim, tipo tristeza, até mesmo ansiedade, nada é ignorado, porque a constelação é algo muito surpreendente, que através do campo, né, que a gente chama de campo morfogenético, vai se manifestando os emaranhamentos, né? Muitas vezes a constelação mostra, né, por que a tua vida não anda, por que o teu relacionamento não acontece, né? Por que você não se sente feliz? Aí depende da tua intenção, né? O que você quer que a constelação te mostre? Então, sempre quando a gente inicia, a gente pede para o cliente, olha, se a tua constelação fluir, o que você gostaria que mudasse na tua vida? Aí a pessoa, né, que é algo muito individual, muito particular, ela vai dizer o que ela gostaria. Eu não consigo me relacionar com homens, por exemplo. Eu tenho dedo podre para homem. Eu não tenho prosperidade na minha vida. Não anda, a minha vida não anda. É como se eu ficasse assim amarrado, se as coisas não acontecessem, não fluíssem. Então, as histórias, elas são muitas, né? E depende de cada um. Tem eventos que eu noto que na minha família está acontecendo repetitivo, né? Que às vezes até parece que eu sou alguém, um tio, uma tia, uma avó, sei lá, que eu repito aquele padrão, né, familiar. E aí, depois que a pessoa define, né, o que ela quer que mude na vida dela, que não tá bem, seja relacionado com a sua vida amorosa, né, a sua vida profissional, porque a profissão na constelação também ela mostra muita coisa mal resolvida, né? Que são as ordens do amor quebrada. Então, quando as ordens do amor elas são quebradas, é por algum trauma, né? Por alguma crença limitante, por algo que aconteceu no passado e até mesmo, né? Por uma criança ferida, né? Criança interior ferida, por um abuso que a pessoa passou, coisas que não foram resolvidas, né? E que ficou lá na alma da pessoa, que ficou no espírito, no inconsciente. E a gente sabe, gente, que para muitas pessoas você falar disso ainda é algo novo, né? Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. Algumas pessoas, né, por crenças limitantes mesmo, não acreditam além do corpo físico, né? E também porque a ciência materialista, ela levou tudo muito para o lado físico só. E nós sabemos que nós não temos só um corpo físico, né? Que é nós não temos só o que a gente enxerga. Nós temos
outros corpos, né? Que eu chamo de corpo espiritual, que eu chamo de corpo mental, que eu chamo de corpo supramental, que é a alma, né? Então as crenças limitantes, por que limitantes, né? Porque ela limita a pessoa. Eu tenho uma crença, eu acredito porque os meus pais, eles não se davam bem, e eu acredito que casamento não dá certo. Eu acredito que os homens são todos, desculpa o palavreado, né? Eu acredito que os homens são todos que não dá para confiar, né? Então, são crenças que você provavelmente você trouxe, né, da relação, pode ter sido do teu pai e da tua mãe. Essas crenças, né, limitantes que eu falo, elas começam a te bloquear, né? Elas bloqueiam realmente, porque você acredita naquilo. Então, todos os eventos que acontecem vêm para que realmente aquilo se confirme na tua vida. Você, às vezes, encontra uma pessoa que você tem uma expectativa em relação àquela pessoa, e aí você começa o teu relacionamento, seja, vamos dizer, amoroso, ou até mesmo de amizade, e aí você vê que aquela pessoa não é aquela pessoa, entendeu? Aí por que tu atraiu para você aquela pessoa? Porque talvez lá no teu inconsciente você tem muitas crenças, né? E parece que o universo, ele é tão maravilhoso que ele diz assim, não, ela precisa de eventos, né, que aconteçam, que comprovem essa crença que ela tem. Então, assim, quando você começa a ter outra percepção do mundo, das pessoas e das possibilidades, porque tem muitas possibilidades no mundo, né? Você começa a mudar a tua visão, a tua percepção, o teu olhar. É como que você olhasse uma coisa hoje e amanhã você vai olhar para a mesma coisa e você vai ver diferente, você vai enxergar diferente, você vai fazer diferente. Sabe aquela coisa? Ao invés de eu reclamar que o limão é amargo, né? Eu faço uma limonada com limão. Então a gente muda a percepção. Então, essa terapia sistêmica da constelação familiar, ela trabalha com o movimento da tua alma, né? Como eu estava falando, então, se você não enxerga ainda, se você ainda não conseguiu perceber que existem mais coisas, né, sobre o céu e a terra do que sonha a nossa avó filosofia, e que às vezes você está sofrendo porque você está repetindo um padrão do teu sistema familiar. Então, quando nós trazemos isso para a constelação mostra, né, que são as ordens do amor quebradas, né? Ou você teve algum problema com o teu pai, com a tua mãe, ou o problema se estende a outras gerações, por exemplo, teus avós, teus bisavós, teus tios, né? Então a constelação, ela mostra, né, aonde que realmente está o emaranhamento. O que você tem que realmente olhar, né, e perceber e sentir diferente e ver diferente e liberar. Como se fosse realmente você estivesse, né? Quando você não está bem, que você não se sente bem, ou com alguma pessoa, ou na tua vida, ou você não consegue, assim, seguir na tua profissão, ou você não consegue... E daí, por que Cleide está falando isso? Porque eu passei por tudo isso. Eu digo assim, eu sempre falo isso, ter autoridade não é ter um diploma de doutor. Ter autoridade é você passar, né, por tudo que você passou e você dar a volta por cima, no sentido assim, de você ter uma percepção diferente, fazer diferente, né, sentir a vida diferente do que você sentia antes.
Então, eu me considero assim, eu tenho, com toda a humildade, com todo o respeito, com todo o amor que eu sinto no meu coração, as viradas de chave que eu tive na minha vida, né? E que me trouxeram no mundo das terapias para estar aqui na frente, hoje de uma câmera, né? Que eu estou aqui falando sobre a minha terapia e como a minha vida, porque na verdade uma coisa que a gente também começa a entender é que nada acontece por acaso, né? Às vezes a tua pior dor, o teu pior sofrimento é aquele que vai te ajudar, né, a despertar. Porque, como se diz, se você não aprende pelo amor, tu aprende pela dor. E é assim, a gente começa a entender, né, a gente começa a compreender que nem tudo é uma verdade absoluta, né? Quando a gente fala de terapia, por exemplo, para médicos tradicionais, eu acho assim que a medicina tradicional ela colabora muito. E o legal é que a terapia ela é como se fosse assim, uma coisa que complementasse a medicina tradicional. O que a medicina tradicional, o remédio, né, físico, ele não tem muito, às vezes ele não tem muito resultado, a terapia tem, mas como um complemento, porque a gente não pode ignorar, desrespeitar, né, toda a evolução, né, mesmo da medicina tradicional. Mas lembrando que a terapia sistêmica, né, como essa que eu estou trabalhando, e energética, porque eu também trabalho com terapia energética, cura energética, né, ela vem de uma ciência, né, também. Ela vem de uma ciência chamada física quântica. E eu percebo no dia a dia que nem todo mundo está preparado para escutar, né? Ontem mesmo, numa conversa de uma pessoa que se suicidou, né? Foi um menino que se suicidou, ele tinha um pai muito próspero, muito querido, muito maravilhoso, né? E ele, infelizmente, né, um menino com 10 anos, ele se suicidou. E aí eu coloquei a visão sistêmica, né, da constelação familiar. Por que será que esse menino, com 10 anos, tendo um pai que foi uma pessoa assim, conhecida, né, educada, tinha assim estudo, tinha bons relacionamentos, por que aquele menino, filho desse pai, daquela mãe, né, a mãe também, pelo que eu vi, também era uma pessoa estudada, culta, tudo, e por que esse menino, ele se suicidou com 10 anos, né? Então, há uma visão sistêmica, talvez possa ter uma explicação, não que a gente vá buscar explicações nas coisas que acontecem, né? Mas daqui a pouco alguma lealdade, né? Alguma lealdade a algum familiar, alguma pessoa do sistema, daqui a pouco acabou fazendo isso. E ele, por lealdade, também se sentiu meio que na obrigação de fazer. Por que eu estou falando isso? Porque nas constelações aparece. Por que é algo tão profundo, né? A gente trabalhar com coisas da alma, né? É muito profundo. E é muito surpreendente, porque às vezes você acha assim, que a tua profissão, que você não anda na tua profissão, porque às vezes a pessoa tem crenças, né? Porque na minha família é assim, ou porque só eu na minha família, né? Crenças que a pessoa leva ali do inconsciente para achar uma explicação para aquilo. Só que quando a gente faz a constelação, a gente vê que às vezes não tem nada, né, a ver com aquilo que a pessoa pensava conscientemente, né? Porque é algo muito mais profundo, é algo muito mais assim, dos ancestrais, né? Dessa memória ancestral, de coisas, muitas vezes está relacionada, não que seja uma regra, né? Mas está relacionada a outras gerações, a outras memórias da tua família, que você se identifica e acaba, por lealdade a esse sistema,
continuando, né? Continuando, porque é como se você olhasse para o teu ancestral, não interessa se é teu avô, teu bisavô, teu pai, tua mãe, né? Tu olhasse para ele e dissesse assim, é por você que eu vou continuar assim, no sofrimento. É por você que eu faço isso. Muitas vezes a pessoa tem uma doença, né, crônica, e ela não sabe. Muitas vezes aparece nas constelações, eu faço isso porque por você, vovó, por você, vovô, por você, meu querido bisavô. Então, assim, quando essa percepção aparece, nós trabalhamos, né? Nossa função de constelador seria trabalhar essa liberação, como se dissesse, a partir de agora eu vou fazer diferente, a partir de agora eu vou te honrar de outra forma, a partir de agora eu vou fazer um pouquinho diferente, nem melhor e nem pior, apenas de outra forma. Então, nesse sentido, né, nós trabalhamos crenças limitantes, doenças, nessa terapia sistêmica, né, a percepção da pessoa, né, às vezes a pessoa acaba tendo uma percepção que ela jamais teria numa conversa racional, né? Numa conversa racional com alguém, usando só a mente consciente, né? Só a mente consciente, sem usar a alma, sem usar o sentimento, ela não teria essa percepção. Então, realmente é algo maravilhoso, surpreendente, não pode ficar escondido, né? Então, muitos terapeutas, às vezes, têm uma dificuldade tremenda de estar na frente de uma câmera e de falar da sua terapia, né? E quantas pessoas ele vai deixar de ajudar por não estar dizendo o que ele faz, o estudo que ele tem, né? A percepção que ele tem do mundo. E se isso fazer sentido para você, por favor, né? Compartilha, dá o seu like. Se você quer entrar em contato comigo, existem várias formas, tem o direct, tem o Messenger, tem o WhatsApp, né? Hoje basta querer, o mundo está todo conectado, né? E na verdade, nós seres humanos, existe uma grande ilusão que a gente é separado, porque a gente é muito conectado espiritualmente. E nós somos sim uma energia muito poderosa. E unidos a gente consegue realizar curas, né? A gente consegue realizar curas. A gente consegue fazer a pessoa, o nosso cliente, ter outra percepção do mundo dele. E isso porque a gente alcança o que um médico físico, que também é muito importante. Eu gosto muito de frisar porque é muito importante também, né? É um complemento, é como se fosse assim, parte de um todo com uma relevância tremenda, né? Mas a gente consegue ir além, a gente consegue atingir a alma da pessoa, porque se você não olhar para a alma da pessoa, não olhar para tudo que aquela pessoa viveu, né? Para ancestralidade, para traumas, para abusos, se você não olhar, é como que você, assim, tivesse uma ferida, sabe? Quando a pele, ela faz uma ferida e você simplesmente tampasse aquela ferida, assim, para você não enxergar, né? Para você não enxergar aquela ferida. Só que aquela ferida, ela dói. E quanto mais você tapa ela, para você não enxergar, mais ela dói. Mais você sente. E mais você vê que tem coisa errada. Então, se você vê que tem coisa errada na tua vida, seja em relacionamento amoroso, seja em relacionamento familiar, seja em saúde, né? Porque eu tô sempre doente, né? Eu tô sempre doente, eu tô sempre com problema, tá sempre me doendo alguma coisa, eu tô, assim, eu não tô bem, sabe? É porque, gente, precisa olhar. Se você deixar de olhar,
Isso persiste no teu sistema familiar, né? Pode acontecer de alguém, como você não olhou para isso, você ignorou, porque tudo que você exclui na tua vida persiste. Eu não sei se alguém já falou isso para ti, mas tudo que tu exclui, tudo que você finge, né, que não tá ali, que você finge que não vê, que parece que não tá ali e que você ignora, persiste na tua vida, sabe? Tudo que você rejeita persiste na tua vida. Então, quando você começa a olhar, aceitar as tuas dores, trabalhar as suas dores, procurar ajuda se você não consegue sozinho enxergar, perceber, compreender e curar, você não consegue sozinho virar a chave, procura alguém para te ajudar. Ninguém está sozinho. E a cura, ela pode, né? Se você tiver essa abertura de mente, essa expansão de consciência que a gente fala, você começa a tomar consciência de coisas que eu nunca tomei consciência. Gente, eu não sabia. Eu sou uma dessas pessoas, né? Que antes de... Primeiro eu fui pro fundo do poço, né? Literalmente eu fui pro fundo do poço. Eu tenho um canal no YouTube, um canal assim, ele é bem orgânico, simples, né? E assim eu fiz sem ajuda de ninguém que entende de internet, eu mesmo fiz, então eu fui lá e coloquei as minhas histórias, né? Eu coloquei a minha história desde quando eu comecei a despertar, porque eu tive que ir pro fundo do poço. Eu poderia hoje estar dopada de medicamento, gente. Essa possibilidade na minha vida, ela estava assim, muito, muito, muito visível, assim. Eu estava literalmente, assim, indo, né? Todo mês eu procurava um psiquiatra diferente, porque eu achava que aquele psiquiatra que eu procurava, que me entupia de remédio, eu não resolvia o meu problema, né? Não tenho nada contra quem vai em psiquiatra, quem toma medicamento. Eu acho que cada um tem que ver o seu melhor, né? Tem que ver o seu melhor. Mas assim, eu, né? Estou falando do meu caso. Eu via que não tinha resultado, sabe? Então, eu fui lá pro fundo. Aí eu comecei a olhar para as minhas dores. E eu lembro que eu dizia assim... Mas tem alguma coisa errada, não pode, né? O que aparentemente parecia que estava tudo certo, mas não estava nada certo, sabe? Eu tinha muita coisa boa na minha vida, mas eu não enxergava. Eu estava assim, gente, vivendo na sombra, sabe? Tipo assim, eu estava escolhendo viver na sombra e eu não queria ver a luz do sol. Não, gente, isso é literal. Eu não queria. Eu lembro que quando eu estava no meu pior momento, eu fechava a janela do meu quarto e eu não queria ver a luz do sol. Parece que se eu ficasse no escuro e a minha cabeça girava, assim, com um turbilhão de emoção negativa, de pensamento e tal. E eu via que não era ali, sabe? Eu via que se eu colocasse um remédio físico em mim, iria amortecer aquilo, mas não iria curar. Entende? Era como se eu tomasse uma dose ali de como é que se diz? Anestesia, né? Anestesiasse aquilo, mas depois voltava tudo, porque era como aquela ferida que eu falei, né? Aquela ferida que estava aberta e que eu tapava, e ela permanecia aberta e doendo. Quando eu comecei a olhar para aquela ferida, que eu comecei a tratar aquela ferida com carinho, eu comecei a ter outros olhos, sabe? Assim, eu comecei a me cuidar, né? A olhar para mim. Foi o primeiro curso que eu fiz nesse sentido, né? De autoconhecimento. Foi o curso de Gestão da Emoção com Augusto Cury, né? E eu, como todo mundo que entra nisso, a gente assim, era tudo muito novo, né? Tanto é que teve pessoas que me disseram assim, eu não entendi o que ele falava. Eu não entendi o que ele falava, porque era muito profundo o que ele falava, sabe? Tinha que abstrair muito. Hoje, eu até sempre tive, assim, uma certa
facilidade em entender abstrações, né? Não é todo mundo que tem isso, é muito particular, mas eu sempre tive, assim, um bom pouco de facilidade de entender coisas muito abstratas. E eu entendi o curso do Augusto Cury e eu comecei a praticar o que ele dizia, sabe? E, gente, não tinha medicamento nenhum, físico, era tudo relacionado à mente, relacionado à alma, né? Às emoções, porque o curso era a gestão da emoção. Foi o primeiro que eu fiz. Então, se você tem essa dificuldade de entender, é normal, sabe? Mas não desista de você. Não desista. Não desista, sabe? Se você não se sente bem hoje por algum motivo emocional, físico, né? Não desista de você. Eu não desisti. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje, né? Sendo uma terapeuta. Foi a minha pior dor. A minha pior dor que me trouxe aqui. Que me trouxe a ser uma terapeuta, que me trouxe a trabalhar com terapias, né? Tanto energética quanto sistêmica, que é da constelação familiar. Então, o meu processo foi esse. Eu precisei, né? Agora sim, existiam muitas possibilidades. Se eu quisesse permanecer na escuridão, eu permaneceria na escuridão. Mas abrir o coração, gente, abrir a alma, começar a olhar para si no sentido assim, o que tem de errado comigo? Eu me fazia muito essa pergunta, o que tem, o que acontece, gente? Eu descobri que eu tinha uma criança muito ferida. A minha criança interior era muito ferida. Mas não que alguém, meu pai e minha mãe, me ferissem, mas eu me senti ferida, porque existe uma diferença enorme entre alguém te ferir e você se sentir ferida. É o caso da pessoa ofendida. Às vezes você, mas não tive a intenção de ofender, mas a pessoa se ofendeu. Então a pessoa se feriu, né? Se autoferiu. Então, é mais ou menos isso, assim, eu busquei muito, gente, muito, assim, por isso que eu digo, se você souber que a tua pior dor, se você olhar para a tua pior dor, está ali a chave, né, para o teu crescimento. É como se eu tivesse alguém te apontando, olha para isso, é isso a tua solução. Uma coisa que eu entendi e que eu ficava pensando, o que é isso e tal. Isso que eu tinha uma certa facilidade. Então, se você não está entendendo o que eu estou falando, não tem problema nenhum, porque eu passei por tudo isso. Eu ficava pensando assim, a tua sombra, a tua luz. Aí pessoas, eles dizem, gente, olha para a tua sombra, a tua luz. Hoje eu consigo entender exatamente o que isso quer dizer. Então, essa aqui é uma mensagem. Agora a gente vai aqui falar de coisas muito positivas e blá, 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 blá. Gente, coisas positivas realmente ajudam muito, mas não vão ter a profundidade, né? Por exemplo, que esse olhar sistêmico tem. Trabalhar a tua mente consciente é importante, o verbo, né? O que sai do teu pensamento? O que você fala? Né? A tua crença limitante, né? Claro, é muito importante, mas o que eu quero te dizer é que a profundidade disso é muito maior. Mas assim, as terapias, elas estão aí para ajudar essas pessoas. Muitos terapeutas se tornaram terapeutas, assim como eu, olhando para a sua dor e tendo uma transformação, porque essa transformação que eu tive é a mesma transformação que eu quero que você tenha, né? É uma transformação, realmente é uma transformação. Então, essa transformação é possível? Sim, existem muitas possibilidades. Mas saiba que um terapeuta, todo o trabalho de um profissional é 50%, os outros 50% é da pessoa que quer alcançar, né? Então, não coloque a responsabilidade pela tua dor, pelo teu sofrimento, por você não ter dado certo profissionalmente, por você não ter dado certo no relacionamento, por você não prosperar na tua vida, por você se sentir infeliz,
por você se sentir triste, não coloque essa responsabilidade no outro, na outra pessoa. Coloque essa responsabilidade, a tua parte, em você. Sem você olhar para a tua dor, é bem mais difícil avançar. Porque dificilmente alguém vai obrigar alguém, né? Ninguém vai pegar na tua mão, te puxar e te levar, né? Muitas vezes a pessoa precisa sim de um empurrão, né? Mas eu digo assim, não deixe que o outro tenha que chegar ao ponto de te pegar e te levar para você procurar uma ajuda. Porque ninguém me dá bola, porque ninguém olha para mim. Isso é criança ferida. Não deixe assim, tenta perceber o que eu tô falando, tenta entender o que eu tô falando, compreender, né? Não deixa chegar nesse ponto que alguém te pegue pela mão e te leve a procurar ajuda. Tome a iniciativa, olha para você. Gente, hoje, no mundo que nós vivemos, a internet tem muita coisa, muito conteúdo bom. Muitas pessoas que fazem você começar a despertar, que fazem você começar a olhar diferente para ti. E quando você começa a olhar diferente para ti, que você cria uma conexão com você, que você olha para a tua essência e que você diz assim: eu não sou isso que todo mundo acha que eu sou. Eu sou muito melhor. Eu sou muito mais poderoso, mais poderosa. É que você começa a olhar para a tua essência, porque às vezes acontece assim, muita negatividade deixa a pessoa, muita crença limitante, muita criatividade, negatividade, né? E às vezes a convivência também em ambientes muito poluídos, tóxicos, né? Eu digo assim, ambientes tóxicos, que a pessoa também está, nós terapeutas, né? A gente diz na Matrix, né? Ainda não despertou, mas lembrando que não é julgamento. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu momento, né? Às vezes também a pessoa precisa passar por muita coisa. Por isso que eu digo, a dor, ela é um remédio. A dor é um remédio. Mas aí você também tem que olhar para a tua dor. É a tua parte. Não deixe que ninguém te puxe, te empurre, né? Você tem a tua força. E o que acontece, gente? Essa terapia sistêmica da constelação, ela é algo muito maravilhoso para você trabalhar essa força. Porque, gente, nós, pessoas, nós somos 50% pai e 50% mãe. Se nós temos a força do pai, mas nós não temos a força da mãe, por alguma coisa que aconteceu, algum trauma, algum sentimento de rejeição, alguma falta de conexão, com uma quebra da lei do amor, né? Quebrou a lei do amor ali e perdeu a conexão. Nessa terapia sistêmica, você pode ter uma liberação de retomar, tipo, fazer as pazes com a tua mãe, com o teu avô, com a tua avó, enfim, com todo o teu sistema, né? Desde que você esteja de coração aberto, porque eu já presenciei constelações que a pessoa não queria honrar o pai, não queria honrar a mãe, achava que era maior que a mãe. Isso é uma quebra muito grande da hierarquia, né? É uma ordem do amor quebrada, porque quando você se acha melhor que o teu pai, melhor que a tua mãe, que você se acha que você é maior que eles, você não tem a força deles. Provavelmente vai ter um nível aí na tua vida, vai ter uma parte pessoal, uma parte financeira, uma parte aí que não vai dar certo, né? Às vezes você pensa, por que comigo acontece isso e tal? Mas como que era a tua conexão com o teu pai? Você honrou o teu pai? Você entendeu que ele é maior que você? Que ele não te deve nada? Você entendeu que a tua mãe não te deve nada? Que tudo que ela faz é o que ela pôde fazer e você tem que aceitar e ainda ser grato.
Porque a tua mãe e o teu pai te deram um lugar para você estar aqui agora. Então eles não te devem nada. Se você ainda não entendeu isso, talvez seja por isso que, né? Pode ser que seja por isso que alguma área da tua vida não vá bem e que você não se sente completo, não se sente realizado. Gente, dá o like, tá? Dá o like. Se inscreve no meu canal do YouTube, Eclei Fabiana Soares, e compartilha com quem precisa, né, gente? Vamos ajudar o despertar, né? O despertar, porque se eu despertei, gente, eu era uma pessoa muito materialista, sabe? Não é que não tem nada a ver assim com a relação com o dinheiro, né? Não é, mas assim, eu não via além do corpo físico. E hoje eu despertei. Se eu posso despertar, tu também pode, tá? Então, mas não se fecha. Olha para tua dor, olha para o teu sentimento e marca uma sessão comigo, tá? Marca uma sessão comigo. Você vai ver, né? Você vai ver. E se a tua constelação fluir, muita coisa vai, muitas percepções, muitas viradas de chave na sua vida, tá bom? Beijos de luz, fiquem com Deus. Eu estou aqui, gente, porque eu precisava falar com vocês. Eu precisava. Beijos. Tchau, tchau.